Bom dia, Diógenes, seja bem-vindo. Debate Bola, seja bem-vindo, boa tarde. Esperar o pessoal chegar para eu começar a fazer a explanação aqui. Camila Bronze, seja bem-vinda. Eliette, Maria Neuza, Uzi, sejam todos bem-vindos. Jarbas, seja bem-vinda. Heloísa, bom dia a todos. Temos 20 pessoas na live, 23 agora, tá? Aqui a live, você dá presente se você quiser e se você puder. Se você não puder dar presente, se você não quiser dar presente, a live é totalmente gratuita, não há necessidade da pessoa ficar constrangida. Se quiser fazer perguntas a respeito de direito, façam na rolagem. Hoje eu não vou abrir a live para manifestação. A manifestação será feita na rolagem, por favor. Tá? O tempo hoje está um pouquinho mais curto. Todos os que entraram aí, Ribas, bom dia. Tá? Sejam muito bem-vindos. Veronice Tavares, Marcelo, Ana, Ribas, 135, Gilberto Aparecido. Deixa eu já dar aqui mais ou menos para vocês como funciona a live. A live é sobre direito, tá? Direitos. O telespectador pode fazer as manifestações. Márcia, boa tarde. Pode fazer as manifestações aí na rolagem, tá? Se tiver pergunta, eu respondo. Vocês estão me ouvindo bem? Jadir, Ribas, Márcia, vocês estão me ouvindo bem? Tá? Porque eu coloco o fone aqui, mas eu nem sei se... Goiânia, Marcos Pereira, seja bem-vindo, bom dia. Ribas, então funciona da seguinte forma, tá? Se você quiser dar presente, dá o presente. Obrigado, Márcia. Rogério, seja bem-vindo. Se você quiser fazer pergunta na rolagem, faz a pergunta. Sempre que você for fazer uma pergunta na rolagem, por favor, faz a pergunta e já copia, tá? E salva ali a pergunta para, se eu não conseguir ler, porque daqui a pouco a rolagem começa a rodar direto, e aí você pode repetir a pergunta, não tem que escrever de novo, tá? Victor, seja bem-vindo. Bem, presente, se vocês derem presentes aí na live, a destinação será comprar bola e brinquedo para criança no Natal, tá? Eu vou juntar os presentinhos e vou passar no Natal para... Tá bom? Desculpem aí, eu fui tocar no celular aqui, acabei saindo. Tá? Se vocês quiserem seguir um ou outro aí também, fiquem à vontade, tá? Rede social, live, é exatamente isso. Né? É seguir um ou outro, é comunicação. Ontem nós tivemos uma live aqui muito engrandecedora e veio um rapaz, entrou lá de Cabo Verde, que nós estávamos falando sobre Eli Lopes, bom dia. Nós estávamos falando sobre trabalho, né, emprego e sobre as novas, né, formas de se trabalhar, aí um trabalho mais liberal dos entregadores, que eu sempre dou exemplo. E eu quero também hoje aqui iniciar a nossa live mandando um abraço todo especial para todas as pessoas do nosso país aí, carioca, mineiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, paulista, o pessoal do norte, nordeste do país, estou vendo que estão me apoiando muito, então sintam-se abraçados, todo mundo que chegou até aqui, tá? Respeitosamente, na live aqui eu só não faço, né? Debate político e também debates aí de cunho pessoal, né? Opção de cada um, jeito de vida de cada um, isso aí a gente não debate. Eu vou começar a live aqui tirando uma dúvida. Muitas vezes o trabalhador começa
a trabalhar e ele, às vezes é o primeiro emprego, ele não sabe, por isso que muitas perguntas aparecem aí na rolagem e às vezes a pessoa, eu também sou do Rio de Janeiro. Ribas, seja bem-vindo, sou da Vila da Penha, tá? Moro aqui já há 56 anos. A Vila da Penha é a minha paixão, embora que agora está um pouquinho complicado por causa da questão da violência e etc, mas a gente tem que viver em cima disso, né? Então, seja muito bem-vindo aí. Cacá Lobão, Dora. Então, às vezes a pessoa faz uma pergunta e essa pergunta para os demais pode parecer até um absurdo, né? Ah, poxa, lá a pessoa perguntando aquilo ali e tal. Mas ontem uma pessoa perguntou, Ribas, seja bem-vindo, tá? Nós somos vizinhos. Se ela não trabalha, não tem carteira assinada, ou seja, não tem o INSS, também não tem FGTS, e ela queria saber a respeito do saque dos R$ 1.000 do FGTS. Então eu expliquei que isso aí não é benefício do governo, tá? Isso aqui também não constitui uma crítica, é só orientação, e a orientação é técnica, porque não é benefício. Benefício, por exemplo, é o saque aniversário de PIS, né? É o seguro-desemprego, é um benefício social que é dado, é o Bolsa Família, e no caso do FGTS, tá? O saque do Suelen, boa tarde. No saque do FGTS, só saca quem teve o desconto no salário do valor para ser depositado na Caixa Econômica. Então, quem tiver trabalhando com carteira assinada terá. Quem não tiver, não terá. Então, eu respondi isso aqui ontem e vou responder agora uma dúvida que é muito recorrente, referente à assinatura da carteira. Às vezes o jovem, né, muito jovem aí, começa a trabalhar e o pai, a mãe, a família, né, os parentes ficam tudo ansiosos ali pela assinatura da carteira, porque vocês sabem, não sei se vocês já prestaram atenção, a assinatura da carteira é um ato que é praticado em um tempo e ele... Boa tarde, professora Eugênia. É isso, professora Eugênia, Suelen, Ribas, Robson Coimbra, Júlia. Gente, se eu esquecer de falar o nome aí, são 98 pessoas agora na live, me desculpe, tá? É porque a rolagem aqui passa rápido o nome, eu tinha que arrumar um jeitinho de passar mais devagar, mas não dá. De acordo com as mensagens aí, de acordo com as entradas aí, vai bombando. Zé Vicente, seja bem-vindo. Nildo. Então, o que acontece? O patrão, ele não pode, primeiro, quando recebe, isso aí é uma orientação que é super válida, porque às vezes isso se prolonga por 3, 4 anos, e depois o trabalhador tem que entrar na justiça e ele fala, olha, eu entreguei a minha carteira para ele assinar quando eu entrei lá em 1927. E o patrão nega. Não, ele não me entregou, não. Eu sempre pedi a carteira. Aí não pense assim, mas o patrão vai fazer isso. Gente, tem gente para tudo, tem gente para roubar, tem gente para matar, tem gente para montar a empresa e agir perfeitamente, corretamente, tratar o funcionário com dignidade. Tem gente que não. Entendeu? Tem gente que trata mal, tem gente que bagunça literalmente. Então, a orientação aqui é para que você evite essa situação. Tá? O artigo 29 eu tinha que anotar aqui, porque a minha memória às vezes falha e eu não posso errar, né, artigo aqui, porque tem muito colega aí na rolagem, mas mesmo assim, se eu errar, qualquer hora, os colegas podem chegar e falar, doutor, não é o 29, é o 28, e aí eu corrijo, não tem problema nenhum, estou sempre aprendendo. Então, o que acontece? O artigo 29 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, ele fixa o prazo de 5 dias para a assinatura da carteira de trabalho. Então, você começou a trabalhar agora, entregou a sua carteira, o patrão tem que te devolver a carteira em 5 dias já assinada, com o seu salário, tá? Com todas as assinaturas que ele tem que fazer, data da admissão, né? O carimbo da empresa lá com o CNPJ, não basta só preencher ali e fazer um rabisco e tá assinada, não é não. Tem formalidade, as formalidades todas, tá? Estão lá. Maria Andressa Soares, seja bem-vinda. Sidney, seja bem-vindo. Ferreira, seja bem-vindo. Jerônimo, seja bem-vindo. Benedito, seja bem-vindo. Então, o que acontece?
tem outra coisa também. Quando você entregar a sua carteira de trabalho para o empregador, tá? Aliás, quando você faz qualquer... Isso aí serve para qualquer coisa, então vou alongar aqui essa orientação. Quando você faz qualquer tipo de pagamento ou entrega, não faça, tá, sem uma formalidade. E o que é a formalidade? Você chegou, pagou, o seu vizinho, você emprestou, pegou emprestado com o seu vizinho R$1.000, né? E ele te emprestou e tal. Primeiro, o vizinho deve pegar de você um comprovante de que ele te emprestou R$1.000. E quando você pagar, ele também deve entregar para você um comprovante de pagamento daquela quantia. Tá? Não é muito incomum, por exemplo, você entrega a sua... Agora voltando à carteira de trabalho. Você entrega a carteira de trabalho para o seu empregador. Digamos que é uma empresa muito pequena e você entrega para o dono da empresa. Ele não te dá um comprovante, amanhã esse dono morre. E a família dele simplesmente fecha a fábrica e fala, ó, não tinha carteira nenhuma lá. Se você não tiver o recibo de entrega da carteira de trabalho, você vai para a Justiça do Trabalho, mas já vai numa condição totalmente desfavorável, porque o juiz não terá meios de obrigar a empresa a entregar a sua carteira se ele não tem sequer a certeza de que a carteira foi para lá, tá? Então, pegue o comprovante, tá, da entrega da carteira. E também, quando o patrão te devolve a carteira assinada, se ele quiser, ele também pode exigir o comprovante de que ele te entregou aquela carteira, né? E você deve conferir. Hoje em dia não há necessidade da gente ficar ditando aqui artigo por artigo. Você vai lá, abre no próprio celular CLT e vê se ele assinou tudinho. O de praxe ali é o carimbo com o CNPJ da empresa, a sua função, o seu salário, a data de admissão e a inscrição no Fundo de Garantia de Serviço. Nas alterações de salário, ele deve lançar, preferencialmente anualmente, o aumento que você tiver, tá, no seu salário. Eventuais acidentes de trabalho, tá, ele também deve fazer a anotação de que ele te entregou a comunicação de acidente de trabalho e a partir daquela data ali serão tomadas as providências médicas, tá? E bem, eu acho que isso aí é o mínimo que a gente pode falar assim, neste momento, a respeito de carteira de trabalho. Outra dúvida que é muito recorrente entre trabalhadores, eu até abri aqui a tela do computador para poder ler para vocês uma questão que o trabalhador, às vezes, ele finge, ou ele, né? Que são os descontos nas férias dele, dos dias que ele eventualmente faltar ao trabalho. Vou logo antecipando que essas faltas ao trabalho que são passivas de serem descontadas, né, são aquelas faltas que o funcionário, né, não justifica. Não justifica, tá? Então vamos lá. Artigo 130 da CLT. Antes eu vou dar uma lidinha no artigo 129. Se vocês quiserem, tá? Eu dou um tempinho aí, vou conversando aqui, e vocês peguem lápis e papel para até verificar depois se o seu patrão fez o desconto certo na sua nas suas férias e, inclusive, tá? Se você justificou as faltas ou não, né? Todo empregado, o artigo 129 da CLT diz o seguinte: todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Ou seja, você é aquele funcionário, tá, raiz. Você, todos os dias você vai trabalhar, não tem resfriado, não tem doença, não tem aquela famosa falta da segunda-feira depois do futebol de domingo, né?
cervejar ou churrasco, aí geralmente segunda-feira e sexta é fatal. Então, se você mantém uma conduta, as suas férias não sofrerão nenhum desconto, tá? Agora vamos lá, o inciso 2º do artigo 130. 24 dias, tá? Ou seja, menos 6 dias. 24 dias quando houver tido de 6 a 14 faltas. Então, aqui já entra naquela questão do funcionário que falta bastante. Um que muita gente não sabe e que o trabalhador tem que entender é que o empregador te contrata porque ele precisa da sua força de serviço. Se você falta regularmente, tá? Você não cumpre o seu papel e é por isso que há esse tipo de penalidade. Vamos para o inciso 3º. 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 dias de falta. O inciso 4º diz 12 dias de férias, né? Quando houver tido de 24 a 32 dias de falta. E por aqui você já está sabendo que praticamente há uma compensação, tá? A compensação até não é muito severa, porque, por exemplo, quem falta, tá? De 24 a 32 dias, ainda assim consegue tirar 12 dias de férias, tá? Então, fica muito vago essa questão aí da, entre aspas, punição ao funcionário. Estamos aí com 1.300 curtidas. Eu vou pedir a vocês que, por favor, só isso que eu peço aqui, tá? Quem puder curtir a live aí para elevar um pouquinho o tamanho dela, será ótimo, tá? Zé Manuel, seja bem-vindo. Vera Lúcia, boa tarde a todos, sintam-se abraçados. Se eu esqueci seu nome, passa aqui, dá uma mensagem aqui. Elza Melo, seja bem-vinda. Gisele, que eu vou responder, né? Uma das questões que os trabalhadores têm muita dúvida é relativa à hora extra. Muita gente pensa assim, a hora extra é aquela que eu avanço o meu horário de saída, tá? Mas vamos explicar como funciona a questão da hora extra. Vamos pegar como exemplo aqui uma jornada, tá, de 8 horas diárias. Tá? No cômputo mensal, o trabalhador tem que fazer um total de 220 horas. Então, eu até tive um debate muito grande com a minha sócia a respeito disso, porque qualquer hora superior à 8ª diária, tá? Ela é considerada hora extra. Entendeu? Você trabalha 8 horas, tem ali o desconto da hora do almoço, né? E se você também trabalha na hora do almoço, seja integral, ou se o patrão fala, ó, almoça rapidinho e volta pro balcão que tá cheio de cliente lá. Ou ele vai te compensar, tá? Essa hora aí, porque no comércio, no supermercado, as coisas não funcionam como os demais trabalhadores. Comparando o funcionário do comércio com o funcionário de uma metalúrgica, eu considero que o metalúrgico sofre, tá? Muito menos, apesar do trabalho dele ser muito mais penoso, mas isso aí é referente à função que ele exerce, do que o funcionário do comércio. Porque você vê, o mercado, ele funciona sábado, domingo, feriado, você chega lá, o mercado está aberto. Você chega lá domingo, o mercado está aberto. Chega lá no feriado, o mercado está aberto. Ah, mas só está aberto até meio-dia. Você gostaria de trabalhar até meio-dia? Então, aquilo ali seria hora extra. Ocorre que, ao menos aqui no Rio, tá? O sindicato do comércio, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, eles fazem acordo para compensação, né? Banco de horas.
E isso aí eu considero que é danoso para os funcionários, por quê? Porque sábado e domingo, geralmente é o dia que você tira para ficar com a sua família. Se você substitui essa folga por uma folga durante a semana, segunda, terça, quarta, eu considero, tá, que não há uma compensação plena. Porque você vai estar em casa sozinho, tá lá todo mundo trabalhando, tá? Então, as horas extras, elas são aquelas que ultrapassam a jornada normal do teu trabalho, seja 8 ou 12 horas, ou que ultrapassem as 220 mensais. Entendido? Entenderam? Coloca aí na rolagem se você tem alguma dúvida, tá? Se você não tiver dúvida, a gente prossegue, tá? Vou só dar uma fechadinha aqui, porque tá entrando luz da janela e tá fazendo brilho no meu óculos, já tá me incomodando. Só um momentinho. Pronto. Hoje aqui no Rio de Janeiro está um calor insuportável, tá? Antônio Gomes, seja bem-vindo. Gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Vocês às vezes chegam na live, aí vê assim o advogado falando, às vezes eu vejo uma live de um doutor aí, de um médico de noite, né? E raramente as pessoas vão lá fazer perguntas, as pessoas ficam muito acanhadas. Deixa eu falar para vocês, a partir do momento, tá, que eu abro a live aqui para conversar com vocês, para tirar a dúvida de vocês, né? Vocês podem ficar tranquilos. Olha só, tem 25 pessoas, bem lembrado aqui, eu acabei de ver, a Cláudia me seguiu. Sigam ali o doutor Claucimir, tá? O anfitrião de vocês aqui. Seja a Rosineide, seja muito bem-vinda. Então, você tem que perder o acanhamento e fazer a sua pergunta, porque, primeiro, às vezes a pergunta que a pessoa faz aqui na live, ela é tão importante que vai fazer com que eu faça um vídeo respondendo. Eu respondo aqui, eu respondo no privado, mas às vezes também eu faço um vídeo e aquela pessoa ali, ela acaba beneficiando centenas de outras. Por quê? Porque todos eles passam a ter conhecimento. Entrou aqui um rapaz um dia desse e perguntou se o portador de anemia falciforme teria direito à aposentadoria. A pergunta, deixa eu até fazer um pedido a vocês aqui, né? Por exemplo, a pergunta é: o portador de anemia falciforme tem direito, né, à aposentadoria, por exemplo? Para você fazer essa pergunta, você deve colocar sempre assim: trabalho de carteira assinada, sou portador da doença X, tenho direito à aposentadoria? Tenho direito a isso? Tenho direito àquilo? Eu vou te explicar. Por que isso? Porque, por exemplo, às vezes eu sou, Ariane, seja bem-vinda, às vezes eu sou induzido a erro. A pessoa faz a pergunta e ela não coloca se ela está trabalhando. E eu falo pensando que é um trabalhador de carteira assinada, por exemplo, ou um funcionário público. E aí, quando chega depois, ela fala: não, não é isso não, eu queria saber se eu tenho algum direito a algum benefício do governo. Os benefícios do governo, na maioria das vezes, eles levam sim em consideração a condição física da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa que é deficiente, que tem uma deficiência mental, né? Que hoje em dia dizem, né? Ele é especial e tal, mas o problema ali mesmo é uma deficiência mental, um problema que impede aquela criança de raciocinar plenamente. Então, se a família não tiver condições plenas de sustentar e tal, o governo vai analisar e vai conceder a ela um benefício social. Aí já é outra coisa. Tá? A gente tem que distinguir o que é benefício social e o que é o benefício oriundo do trabalho, tá bom? Perguntas. Eneida Lima, seja bem-vindo. Tá? Tem perguntas? Coloquem perguntas na rolagem, pelo amor de Deus, isso ajuda bastante. Nenê Correia, seja bem-vinda. Né?
Quem quiser aí, dá umas curtidinhas, parou em 1.300. Cléo, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora a respeito de acidente do trabalho, tá? Hoje nós vamos tirar uma live bem trabalhista, né? Ao final, eu acho que, se der tempo, eu vou falar um pouquinho aí a respeito de direito de família. Eu vou falar a vocês agora a respeito do acidente de trabalho. Na maioria das funções, né? Palmira, seja bem-vinda. Fernando Duque, seja bem-vindo. Sandro, seja bem-vindo. Na maioria das funções, é praticamente impossível a pessoa sofrer um acidente grave de trabalho. Mas em outras funções, tá? Esse acidente, ele é muito acentuado, tá? Eu mesmo tive, anos atrás, um caso de uma pessoa que era pintor de paredes. Aí você fala, não, como é que um pintor de paredes pode sofrer um acidente, doutor? Pode sim, porque esse pintor de paredes, ele pintava áreas externas de grandes prédios amarrado em uma cadeirinha. E ele despencou, literalmente, as cordas arrebentaram da cadeirinha e ele caiu do 8º andar do prédio. A sorte dele é que tinha andaime na parte de baixo, ele foi caindo nas tábuas, foi ali, ele literalmente, hoje ele é deficiente físico. Então, eu vou prestar orientação a vocês aqui a respeito dos procedimentos que vocês devem, tá, tomar para se prevenir, porque o trabalhador, ele é uma pessoa que ele, na maioria das vezes, ele tem a família, né? Ele tem a esposa, ele tem lá a relação dele para sustentar, tem os filhos para sustentar, né? Porque a live aqui é aberta, então a gente fala de todas as hipóteses, né? Então, o que acontece? Você sai para trabalhar e se você sofre um acidente totalmente descoberto, tá? Eu considero que até o trabalhador Síria Henrique, Marcos Silva, sejam todos bem-vindos, até o trabalhador, tá, que é autônomo, ele deve sim abrir um... Gente, há agora um avanço muito grande, o trabalhador que ele vende bala no trem não precisa ficar na informalidade. Vai lá, abre uma MEI pela internet mesmo, no computador ou no celular. Você vai ter o teu CNPJ, vai recolher a DAS todo mês ali, menos de R$100, né? E você terá benefícios, né, do INSS caso você sofra um acidente na rua. A pessoa descoberta, tá? Principalmente se for muito carente. Boa tarde, Martins, seja bem-vindo. João Paulo, seja bem-vindo. Adalberto, José Arnaldo, Rose 110, boa tarde, Rose, seja bem-vinda. Sinta-se abraçada. Então, o que acontece? O trabalhador, ele deve, a todo instante, pensar, tá, na família, na segurança dele. Antônia, seja bem-vinda. Tá? Na família, na própria segurança dele e nos riscos que a profissão dele tenha. Por exemplo, esse rapaz que trabalhava com pintura de prédios, vocês passam aí na rua de vocês, no bairro de vocês, ou então no centro da cidade de vocês, vocês olham para cima, tá lá uma pessoa pequenininha, né? Porque é muito alto o prédio, amarrado em 2 cordas, tá? Tem a corda de cinto de segurança, o que muito... Souza Wanda, seja bem-vinda, boa tarde. Palmira, Elias... O que muita gente não sabe é que aquelas cordas ali que são feitas para suportar o peso de um homem até 140 quilos e tal, aquilo tem data de validade, mas as cordas custam caro. É um valor agregado alto. E aí o que acontece? Wanda, obrigado aí pela flor, tá? Cirineu, seja bem-vindo. Boa tarde, Cirineu. Palmira. Então, o que acontece? O trabalhador, ele tem que, por exemplo, trabalhador rural, né? Trabalha na lavoura, trabalha com tratores. É um risco absurdo trabalhar com essas máquinas, né? Trabalhar com máquinas que fazem, né, o descasque de cana. Máquinas extremamente perigosas.
no norte do país aí, o meu norte e nordeste, as amadas, né, mulheres e homens guerreiros no nosso norte e nordeste, vamos valorizar todos os nossos irmãos, né? Então, o que acontece? Máquinas de sisal, pesquisem aí depois o que é isso, as pessoas perdiam parte do couro cabeludo, né? E até de tecido, porque a máquina segurava o cabelo da pessoa. Eu vou passar aqui para vocês também hoje, né? Alguns, quem quiser, pode seguir um ou outro aí, gente. Dá umas curtidinhas na live, por favor, só isso que eu peço, tá? E se tiver dúvida, pode deixar na rolagem aí que eu respondo. Escreve a tua dúvida e aí você copia. Se eu tiver alguma dúvida a respeito da tua pergunta, eu vou pedir para você emendar, você emenda, aí eu te respondo. Então, o que acontece? O trabalhador, mesmo que ele seja autônomo, mesmo que ele esteja sem a carteira assinada, tá? Uma condição mais difícil, ele deve sim pegar, abrir uma MEI e contribuir com parte dos ganhos dele, é claro, para o INSS. Mas o trabalhador, Souza Wanda compartilhou o vídeo, muito obrigado, Wanda. E aí o que acontece? Muita gente, tá? Às vezes, conforme esse cliente meu, fica 10, 15 anos na justiça lutando. Por quê? Porque primeiro eu vou falar aqui para os colegas, tá? Os colegas advogados, que às vezes pegam a reclamação trabalhista porque está difícil, não tem tempo de trabalho. Às vezes a carteira do trabalhador está assinada com uma prestadora de serviço e essa prestadora de serviço é uma empresa também de fundo de quintal, é pequena. Não vai cobrir as despesas com aquele acidente de trabalho. Porque você imagina, a pessoa cai do 8º andar, né? Tem duas oportunidades, ou morre, ou então vai ficar com aleijão. Né? O termo jurídico que a gente usa é o aleijão. Tá? Às vezes perde um membro, sentido, função, e aí você tem que ir para a Justiça do Trabalho, tá? Para ficar anos, tem que fazer perícia, né? Tem que colocar principalmente a empresa, você trabalha para uma empresa prestadora de serviço, né? De obra, de pintura, mas é necessário incluir no processo o prédio, o condomínio, tá? Do imóvel. Por que isso? Porque provavelmente a indenização vai alcançar um parâmetro que a prestadora de serviço, que é uma pessoa igual a você, só ela abriu uma empresa no nome dela, para poder te contratar. E ela não vai ter cobertura para você. Tá? Então, nesses casos, tem, por exemplo, se o funcionário fica aleijado, né? Ele tem direito ali a um pensionamento pela redução da capacidade laborativa dele. Ou seja, você conseguia pintar, né, paredes segurando o rolo, né, ou a máquina, que agora está mais moderno, com a mão, só que você quebrou os braços e ficou deficiente. Essa redução de capacidade é um pensionamento que o condomínio é que vai custear. Ah, doutor, mas e o INSS? O INSS não cobre, tá? Dano moral, não cobre dano estético. Se você caiu de uma obra, se machucou todo, não tem mais condições de trabalho, primeiro, você vai passar pela junta médica do INSS e eles vão verificar se você tem condições de exercer, tá, outra função. Se você tiver condição, eles vão... Lucineide, boa tarde. Se você tiver condições de trabalhar em outra área, eles não vão te aposentar. É o regulamento do INSS, não tem para onde fugir. Tá? Vai entrar na justiça e vai se complicar, vai perder tempo. Então, é necessário que o funcionário tenha, sim, a carteira assinada e que, principalmente, não aceite promessas, né? Caiu, se machucou todo, mas está vivo, imediatamente
tá? Peça para a sua família, você está acamado, não pode, peça para a sua família pegar o CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Agora também o funcionário pode fazer isso, mas às vezes se enrola. Então, melhor, Martins, muito obrigado, Martins. Poxa, eu fico lisonjeado. Romário, seja bem-vindo. User, seja bem-vindo. Gente, ontem eu falei isso aqui, não estou me metendo na vida de ninguém, mas facilita muito a vida e você vai ter muito mais engajamento, vai ter muito mais pessoas te seguindo se você colocar uma foto no teu perfil e se Capial, seja boa tarde, seja bem-vinda. E se você colocar o teu nomezinho ali, né, no teu nick, você usa o user aí, as pessoas ficam com medo de se seguir porque ficam com medo de ser um fake, né? Alguma coisa. Que é isso, minha filha? Fique à vontade. Ira, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Você, voltando aqui ao caso do acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho, ele engloba também, né, além dos benefícios do governo, você tem ali também a possibilidade de receber na justiça, é claro, uma indenização por dano moral, né? Uma pensão civil, além da pensão do INSS, tem também a pensão civil, que é reparatória daqueles danos que você sofreu. Tem dano estético. Se, por exemplo, o braço da pessoa não tem condições de colocar direitinho, tá? A pessoa às vezes fica cega de um olho, qualquer um que olhar verá que ela está cega de um olho, e aí aquilo ali é um dano estético. A pessoa teve ferimentos, cicatrizes, tá? Já falei nisso aqui. Então isso aí, gente, para uma live de 1 hora, tá? O assunto é muito grande para um espaço muito pequeno, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem na rolagem aí. Eu vou fazer agora aqui menção também, já que eu estava falando de dano moral, dano estético, eu lembrei, tá? Os assuntos na live de direito, eles são muito flutuantes, né? Uma coisa liga a outra. E recentemente eu tive uma live aqui que bombou, né? Conforme o pessoal fala. Wanda, muito obrigado, tá? Palmira, Capial. Gente, sabe, eu tô falando aqui com a Capial, com o Martins, né? Por que é importante você tirar um pouquinho do teu tempo para visitar o seu amigo? Porque eles enchem o seu coração, ó. Ontem, eu acho que foi ontem, eu passei na live da Capial, deixei lá 1 ou 2 presentinhos, deixei umas curtidinhas para ela, dei boa noite e tal, e fui na live de outro. Hoje ela está aqui na minha live. Então, se você... as coisas, quem não percebeu ainda, pode começar a perceber. O TikTok, ele aumentou aí o tamanho do vídeo para 10 minutos, tá? Daqui a pouco ele vai liberar o tamanho, vai vir empresa para fazer divulgação aqui dentro no teu perfil, propaganda, e ele vai te pagar uma farpelinha disso. Começa a se preparar. Se você tem alguma coisa para fazer aqui, não precisa ser advogado, não precisa ser médico, não precisa ter curso superior não, tá? Eu vejo jovens aí ensinando as pessoas a consertar celular e a live dele tem 30 vezes mais do que a minha aqui. E você pensa o quê? Que eu fico triste? Eu fico feliz. Quando eu vejo um jovem, quando eu vejo uma senhora ali, tá? Tem uma senhora aí muito idosa que ela faz ali a live dela dançando, cantando. Não é de shortinho, não é de biquíni, não. Ela sentadinha na cadeira dela ali, tadinho. Aquilo ali, de repente, está salvando a vida daquela senhora. Porque ela está dentro de casa, está isolada, está sozinha, mas já tem ali um ambiente para ela se descontrair. Então agora eu vou falar do risco que há, tá, nas cirurgias estéticas, tá? Nas cirurgias que são consideradas aí as cirurgias plásticas. Então é um assunto que interessa muito para a mulher, principalmente, né? Ronaldo, muito obrigado por seguir. Quando eu sair aí, eu vou seguir você também. Então, o que acontece? Obrigado, Capial. Você... Às vezes a mulher, isso não é incomum, você vê a notícia assim, fulana faleceu ao fazer a cirurgia plástica, ou foi para casa e faleceu 3 dias depois e tal. Existe muito erro médico. Por quê? Tá? Porque nem todos, um grande cirurgião, gente,
Ele não vai fazer um implante de silicone por 2, 3 mil reais em 50 vezes. Ele não vai fazer. As clientes dele vão pagar lá 15, 20 mil e no máximo 3 vezes e acabou, tá? Quando você vê um loteamento, né, de valor muito pequeno, é numa clínica que você entra e você já percebe. Amém, glória a Deus, Messias, seja bem-vindo. Aí, mais um amigo que eu ganhei aqui, que está sempre aqui me visitando, Denise Lima. Olha, a Denise, eu ia ouvir a Denise aqui e não consegui porque o aplicativo não permitiu, não sei o motivo. Ela realmente tinha poucos seguidores. Se vocês quiserem, ajudem a Denise, a doutora Denise aqui, tá, Lima, a engajar aí, a ter mais seguidores. Ivan Sena, seja bem-vindo, para poder até eu entrevistar, que ela tem uma história de vida, né, engenheira, hoje é artista plástico. Infelizmente, eu não tenho dinheiro para pagar o serviço que ela faz ali artístico, porque hoje em dia, eu vou até parar um pouquinho aqui o assunto, mas hoje em dia, né, você ver uma pessoa trabalhar e viver da arte já é o máximo. E é arte de verdade. Denise, né? A Denise Atelier, sigam aí a doutora Denise, né? Respeitosamente, eu peço, tem 24 pessoas na live. Se 10 seguirem ela, já está engajando ali para a gente poder ouvir a história dela aqui, porque a live aqui, gente, é uma live de direito, mas por que eu tirei um tempinho para ouvir as pessoas? Tá? Primeiro, eu tenho 7 mil pessoas no meu perfil, né? Então, quando você chama uma pessoa para ouvir aqui, parte dessas pessoas passam a seguir e aumenta. Você ajuda e é ajudado na rede social. Um dia desse, o Romário, tá? O profeta do bem, entrou aqui na live, falou comigo. Nesse dia eu ganhei 86 seguidores. Por isso que eu digo que funciona, né? Então, um ajuda o outro. A grande verdade é essa. Mas vamos voltar lá. Então a mulher, às vezes, por não ter condições, mas fica, né, muito focada na questão do físico e etc. Gente, Cristiane, Daniel, ore por mim e por minha família. Cristiana, até eu aprendi isso com o profeta do bem, tá? O nosso Deus é tão poderoso, tá? Jesus Cristo é de um amor tão grande que ele ouve cada uma oração. E só você sabe qual é, né? Obrigado, doutora Denise, fica com Deus, tá? O seu problema. Só ele sabe, porque você vai contar. Mas eu vou falar para você agora, tá? Seja qual for o seu problema, nós aqui somos 23 pessoas na live, pedimos, né, a cura, o amparo, o socorro para você e para toda a sua família, em nome de Jesus, né? Porque sem Jesus Cristo eu não estaria nem aqui abrindo a live. Então, geralmente a gente fala em Jesus, muita gente já foge da live correndo, né? Gente, não recusem Deus, porque com o passar dos tempos vocês vão ver que é necessário você ter Deus até para você levantar da cama de manhã, tá? A vida não é fácil, os problemas, o que a gente vê aí de jovem, né, querendo pôr termo a tudo, porque não aguenta mais, vai ficar no quarto o dia inteiro com o celular na mão. Se isola do mundo, não fala com a mãe, não conversa, não joga mais bola na rua, e isso aí sufoca. Mas voltando lá, tá, às cirurgias plásticas e aos danos dela aí, principalmente para as mulheres, né? Vou dar um tempinho aqui. Cabo Gentil, seja bem-vindo. Eliseu, seja bem-vindo. Messias enviou curtidas. Palmira, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Não é incomum, tá? Muitos casos a mídia não fica sabendo, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui é Cabo Gentil, provavelmente é um militar. Aqui os militares são bem-vindos, gente. É essencial para o Brasil ter uma força policial, ter um corpo militar forte, saudável e principalmente fiel aos princípios da pátria, né? Que honrem a nossa pátria, o nosso povo e a nossa bandeira.
E também, boa tarde, São Paulo, José Bezerra, lá de São Paulo, também está aí na live. O Martins está seguindo todo mundo aí. Martins, não segue a mulherada da minha live não, Martins, olha lá. Estou brincando, mas é só para descontrair. Mas vamos voltar lá agora ao assunto sério, que é a cirurgia plástica em si, que foi mal sucedida, que não teve o resultado prático que se esperava dela. Alguns casos, né, de morte por choque anafilático, provenientes aí do atendimento e da anestesia, e etc. É necessário você gastar uma fortuna antes de fazer o procedimento. Por quê? Porque o médico tem que examinar, fazer os mesmos exames que você faria se tivesse um problema de garganta, um problema de ouvido, um problema de joelho, um problema de coluna. Qualquer operação que o médico vá fazer em você, ele tem que fazer um check-up para verificar se você está em plena capacidade para suportar aquele procedimento, que qualquer procedimento cirúrgico, ele é extremamente perigoso e invasivo. Existem casos aí que a pessoa vai a um dentista, vai extrair um dente, é anestesiada, desmaia, vai parar no hospital. É que vocês não ficam sabendo, mas acontece. Tá? Você pode sair aplicando anestesia em todo mundo? Não pode. Tá? Tem alguns dentistas que são mais cautos. O que eles fazem? Faz teste na pessoa, investiga, até faz lá a análise da pressão da pessoa antes de aplicar, mas muita gente, você sabe como é que funciona. Senta aí, aplica, arranca o dente, desmaiou, hospital e vida que segue. Tem que tomar cuidado. Mas, por exemplo, você procura um médico para fazer uma cirurgia plástica e você quer fazer uma redução de mama. Não é nem colocar o silicone, você quer reduzir uma mama que é muito grande, tá? É flácida. E aí o médico contrata com você a cirurgia e existem fatores físicos, tá, que o médico deve informar a você. Grandes profissionais da medicina, grandes cirurgiões plásticos, tá, eles orientam nesse sentido. Tá? Inclusive, tem um programa muito famoso aí de canal fechado, né, no exterior, não é no Brasil, em que você vê o médico, às vezes, atende uma atriz, né, atende uma cantora e ele recusa fazer a cirurgia. Boa tarde, William Bonner. Olha o César da Bahia aí. Olha, o César, obrigado aí pela comparação. Ele é muito mais jovem e bonito do que eu, né, cara? Eu tô muito velho. Olha, complicou tudo para mim. 58, muita estrada. Jairo Gomes, seja bem-vindo. Lucas, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Quando é aberto, geralmente o médico abre, tá, o mamilo, ou ele faz um corte na parte inferior e aqui ele corta no sentido longitudinal para tirar a gordura e aí ele fecha a mama. Um dos problemas que surge com este procedimento, que o médico deve informar a paciente, é a queloide, tá? Que é aquela cicatriz em que fica uma espécie, a cicatriz ela deveria fechar assim, ficar só aquele sinalzinho, mas fica aqui no meio um dedo grosso, né? Uma carne que sai ali, fica aquele tecido da pele, tá? Não é o vocabulário técnico de medicina, mas o meu objetivo aqui é levar esse entendimento para vocês. E aí, às vezes, a mulher fala, olha, a culpa foi do médico, houve um erro e tal. É muito importante, principalmente para o médico, ele já fazer os formulários no pré-atendimento, antes da cirurgia em si, e informar a paciente, lá em letra garrafal,
que há um risco, principalmente, né, em função da gordura, do tamanho do corpo. Mas, digamos, ela foi lá, contratou, pagou pelo serviço, caro ou barato, ela pagou, e se dali, em vez de melhorar a condição física daquela mulher, há um prejuízo, tá? E esse prejuízo que eu vou falar aqui é o menor deles. Deixa eu falar para vocês aqui, isso não constitui aqui uma crítica à medicina. A medicina é fundamental e essencial, tá? A cirurgia plástica, tem médicos cirurgiões aí que corrigem anomalias do ser humano, que prestam um excelente serviço para a humanidade, né? Mas em tudo quanto é processo que o ser humano executa, pode acontecer um caso ou outro, uma falha. Tá? Então não constitui, eu respeito muito os médicos, tá? Gente, é muito estudo, tá? É uma especialização duríssima e é muito caro. É muito caro porque eu procurei saber há algum tempo para o meu filho e na época eu acho que era R$ 3.800 o primeiro período de medicina numa faculdade particular. Então, se você não conseguir entrar numa pública, tem que ter um papai bem rico para poder bancar, né? Então, vamos lá. Independente de tudo, são dois fatores que o paciente deve observar antes de fazer a cirurgia. Primeiro, o próprio ambiente da clínica ou do local de atendimento. Geralmente, o médico, ele contrata, tá, um grande hospital para ele fazer a cirurgia. Por quê? Porque no grande hospital ele terá um centro médico de urgência para fazer um atendimento caso o paciente passe mal, por exemplo, após fazer ou durante a cirurgia, né? A cirurgia está em andamento, a cliente para de respirar, tem que ter ali naquele hospital, tá, um ambiente que propicie um socorro imediato. Por quê? Geralmente nessas condições aí, quando há necessidade de deslocar o paciente para um hospital, perde-se muito tempo e os danos às vezes são irreversíveis, né? Fora aí os casos de morte, tem aí também os danos físicos de pessoas que ficam eternamente, isso aí na internet tem de montão. Mulheres que eram perfeitas, né? Mas queriam melhorar e acabaram numa cadeira de roda, acabaram numa cama de hospital. Isso é possível. Então, quais são os danos que podem acontecer aí, tá? Um dano moral. A dor, o sofrimento, às vezes, né? Há no local ali uma infecção muito grave, tá? São cirurgias de barriga que não fecham, literalmente a pessoa fica com a barriga aberta, internada durante longo tempo, tá? Então tudo isso aí gera para, Hubert, muito obrigado, tá? Gera para a paciente desse médico o direito de pleitear na justiça uma indenização por dano moral. Há também, tá, o dano estético. Mas o dano estético na cirurgia plástica é um dano que é muito difícil de ser comprovado, principalmente se for uma cirurgia de reparação de outra já existente. Entendeu? A paciente faz a mama e acha que ficou torta. E ela vai refazer essa cirurgia, mas com outro cirurgião. E novamente ela não alcança, só que ela quer processar o segundo cirurgião e não o primeiro. E aí é que é uma questão extremamente complicada na justiça, porque para que haja o dever de indenizar, são necessários alguns elementos do direito, tá? E entre esses, há
o nexo causal entre o dano e a atividade exercida pelo profissional. Se você não consegue estabelecer um nexo de causalidade entre o ato daquele segundo médico e a lesão que a paciente apresenta, ele não será obrigado a indenizar. Então, isso aí, na hora de fazer a ação, o advogado tem que ter muito cuidado, tá? Então, esse dano estético aí, tá? É porque, às vezes, a paciente não é avisada da possibilidade que aquela cirurgia plástica possa trazer um dano para ela. Outra coisa, tá? A medicina, tá? Ela não é de resultados. Temos em direito, né, o jargão de que o atuar médico é de meio, não é de resultado. Mas a cirurgia plástica é considerada de resultado. Por que resultado? Porque se você, por exemplo, tem o nariz com um desvio de septo, né, que os médicos falam, então o nariz da pessoa é torto. Você vai fazer uma cirurgia para... Não esse nariz aqui, tá, gente? Que esse nariz é nariz de negão. Olha só, a ponta desse nariz. Depois até vou fazer menção aqui a alguma coisa referente a racismo. É por causa do meu nariz e do meu cabelo. Mas só depois que eu terminar de falar aqui da cirurgia plástica. Aquela mulher que faz a cirurgia, né, ou o homem, para corrigir o desvio de septo, ele quer o narizinho dele, né, certinho, pontiagudo, e digamos, a pessoa faz a cirurgia para corrigir o desvio de septo e ela não consegue respirar. A gente vê caso aí, tá? Eu acho que é Bocha o nome do programa de televisão, onde dois médicos, não sei se eles são americanos, não sei qual é a parte do mundo que eles moram, só sei que, se não for, eu acho que é na Europa, tá? Em que eles fazem as cirurgias reparatórias das cirurgias que não deram certo. É um grande programa de televisão, eu gosto muito, aprendo com aquilo ali, tá? Então, a pessoa fica sem poder respirar. Ela respira só pela boca. E ela procura, tá, a justiça, procura o advogado ou a defensoria pública para ajuizar uma ação, porque ela já tinha o desvio, que era, tá, um dano que ela tinha, mas era natural. E agora, além do nariz dela, tá, está torto, ela não consegue respirar porque a cirurgia fechou a passagem do ar. E aí ela ajuiza a ação indenizatória contra o médico e provavelmente vai obter êxito. Tem a figura nesses processos do assistente técnico. É por isso que determinadas ações, tá, a parte que é mais abastada leva vantagem. Por quê? Porque é necessário, tá, nesse tipo de processo, que a parte apresente um assistente técnico para fazer um laudo auxiliar do perito do juiz. Que é para poder você ter uma chance a mais de comprovar na justiça o seu dano, o seu sofrimento, né? Fora isso aí, tem questões, né, da barriga, que a mulher opera e fica a queloide muito grande, impede, aliás, que a mulher coloque um biquíni, porque era o sonho dela. Boa tarde, Vera. Para ir à praia, entrou aqui também o Varley, né? A Wanda tá aí, dando curtida, trabalhando muito, eu agradeço muito aí, o Martins também, tá? Muito obrigado ao Martins aí, tá? Então, o que acontece? É muito complexo, é muito gasto, tá? Outra coisa, muitas mulheres, por não ter... Vanessa, seja bem-vinda, boa tarde. Vera Menezes, seja bem-vinda. Gisélia, sejam todos bem-vindos. O que acontece? Você, às vezes, tem o bumbum pequeno,
tá? Às vezes tem o seio pequeno e você não tem dinheiro para fazer uma cirurgia com um cirurgião top, com aquele cara que todo mundo diz, esse daí, tá? Ele arrebenta, ele é muito bom. E aí você cai na mão, né? Vai procurar fazer aquele procedimento estético na mão de um leigo. É a Dona Maria, que é esteticista e ela trabalhou como assistente em um consultório médico de um cirurgião e ela ouviu falar que uma determinada substância poderia ser injetada, né? Os transexuais, durante muito tempo, fizeram uso, né, dessas substâncias para aumentar seio. Gente, aquilo ali com o tempo, tá? Aquilo vai descendo pelo corpo, entope as artérias, causa dano, dor insuportável por causa, tá, das infecções. Existe aí, depois vocês procurem, tá? Ele tá na rede social, é Valdir o nome dele, é um homem, eu não sei de qual parte do país que ele já esteve no exterior, porque os médicos queriam fazer uma cirurgia nele para retirar o óleo, tá? O ADE, que é um complexo vitamínico utilizado em animais de grande porte, ou seja, cavalo, né? E aí o cara injetou aquilo. Tem um russo também, tá aí são loucuras que o ser humano faz por questão meramente estética. Esse Valdir, depois eu até vou mandar um vídeo dele para a Vanessa vai ficar aterrorizada. Ele injetou tanto que se ele soltar o bíceps, ele força assim e fica duro. Mas quando ele solta, aquilo desce, porque aquilo ali dentro está uma goma. Porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Quando você injeta uma substância que... Vanessa, obrigado, Vanessa, isso é um amor, né? Quando você injeta uma substância no seu corpo e o seu corpo não reconhece aquela substância ali, ele sabe que é um corpo estranho, há uma cobertura. E isso acontece até com silicone, né? O corpo vem e cria uma cápsula ali para proteger o seu corpo. Só que essa substância oleosa, tá? Ela acaba correndo. Se cair na corrente sanguínea, morte imediata. Então, eu não estou falando besteira aqui. Esses casos não são isolados. Vera, parabéns, boa live de conselhos. A live é de direito, tá? É que a gente acaba dando conselhinho para lá e para cá por causa da própria experiência de vida, né? Mas a questão aqui da cirurgia plástica, né, do dano estético, nós temos aí também um rapaz na internet que eu não sei se tem um bonequinho que ele queria aparecer com esse bonequinho, então ele mora no exterior e ele colocou silicone no peito, tá? Ele colocou silicone nas costas, no bíceps, no tríceps, no antebraço e no bumbum e nas coxas. E ele procurou esses 2 cirurgiões lá nos Estados Unidos para fazer outra, e eles falaram, não vou fazer. Você já fez demais. Isso aí que fizeram, tá? Não se faz. Porque a colocação de implantes, ela não é subcutânea. Muita gente não sabe disso, né? Pensa assim, o médico vai abrir aqui a pele do meu peito. Não é. Tá? É embaixo do músculo para evitar que aquele corpo estranho ali se movimente. Vocês viram recentemente, tem acho que é funkeira o nome, né? Da mulher que canta funk aqui do Rio, que ela colocou o implante para um carnaval e passou maior vexame na avenida. O bumbum dela estava quase que no meio da perna. Por quê? Porque o implante desceu. Aí depois faz a cirurgia de reparação, ninguém fica sabendo, aquilo ali cai no esquecimento. Mas digamos, se dá uma infecção, se estoura o silicone, cai na corrente sanguínea,
Esses absurdos, né? A Elma está falando aqui, nossa, que absurdo, essas pessoas querem se aparecer. É verdadeiramente a mídia, né? As redes sociais, a televisão, principalmente agora com o computador e com o telefone celular ao alcance de qualquer um, as pessoas, às vezes também não, a gente pode nem criticar, por quê? Porque a pessoa olha, né, o artista lá, o artista, o rapaz citou, entrou na live aqui, falou, fala William Bonner. O William Bonner não tem esse narigão, mas digamos, se eu quisesse parecer com o William Bonner, eu ia ter que cortar o meu nariz aqui, fechar para fazer a pontinha, né? E aí, digamos, que o meu nariz fique torto para um lado. Eu que tinha um nariz, né, grandão, de descendência africana, vou ter um nariz torto. Mas é a opção pessoal. A nossa orientação aqui é sempre para que você procure grandes profissionais, né, para fazer os procedimentos, e se eles cobram caro, é porque eles sabem, tem um preparo que também custou muito caro. Você vai fazer uma pós-graduação aí, um mestrado em medicina, é um absurdo. Então, ele tem que cobrar o mesmo tamanho. Sim, hoje o homem não olha para a mulher por coração, olha para fora a mulherona. Vera, quanto a isso aí, eu vou fazer um pequeno remendo aqui. Tá? Eu tenho 58 anos. Eu sempre considerei isso. 2,16 ali, quando o homem atinge, né, a juventude, até os 25, o homem realmente ele vê, né, o peito, as coxas e os glúteos. Dos 25 aos 35, ele continua vendo isso, mas ele vê também o tamanho do abraço, né, parte do companheirismo. Depois dos 35, não adianta você ficar olhando corpão de mulher, né? Se você quer uma mulher para casar com você e tal, você tem que estar preparado para o seguinte, aquela mulher ali vai casar para você, ela não é uma atriz de novela, né? Exceto quando você casa com uma atriz de novela, mas ela não é, a 99% não é. Então você tem que estar preparado, que é o seguinte, tá? Aquela mulher que você está casando é uma mulher comum, que vai cuidar da tua casa, que vai cuidar dos seus filhos, que vai trabalhar fora e que vai engordar. E que quando você estiver doente, ela vai cuidar de você. Se você tiver 58, como eu tenho, né? Eu não escondo minha idade para ninguém, tenho 58 mesmo. E aí você continua achando que uma garotinha de 16 anos que é capaz de trazer a felicidade, porque ela tem o corpinho durinho e isso e aquilo. Se a mulher for inteligente, conhecer esse tipo de comportamento, ela foge desse tipo de homem que não vai trazer nada para a vida dela. Tá? O homem também que fica olhando para a mulher dele falando, olha lá, a fulana da novela lá, ela que é a maravilhosa, olha, desvaloriza a mulher que às vezes contribuiu com ele ali, ajudou a comprar aquele casarão, aquela... E aí você já vê que o sujeito não tem uma personalidade muito boa, né? E ele não vê a mulher, ele vê só o objeto, tá? Então, não vá nessa de querer se corrigir para agradar o teu marido. Se for de comum acordo, tudo bem. Eu quero fazer a cirurgia, meu marido pode pagar, está me incentivando, eu vou lá e vou tirar, vou fazer uma lipo para diminuir minha barriga. Ótimo, vai lá, faz a lipo. Quando ficar sarou, se cuida, você tem que fazer uma dieta permanente e entrar para uma academia para fazer musculação, porque aí você vai manter. Não adianta fazer bariátrica, né? Não adianta, eu vou reduzir o meu estômago para ficar bonita para o meu marido. Tu não vai ficar bonita. Se continuar comendo 2 pães plus vita por dia, se ficar tomando 10 litros de leite, se ficar comendo
tudo que vem pela frente, se ficar se enchendo de hambúrguer, vai continuar gorda. Ah, meu doutor, está ofendendo? Não, porque a cirurgia para redução de estômago é extremamente grave, né? E aí, desce. Oi, Cereja, dá só um momentinho. O que acontece? Apesar da cirurgia ser extremamente drástica, a mulher depois não continua não se cuidando, continua com a rotina que ela tinha, e aí ela vai engordar novamente. A pessoa tem que te aceitar ou então te ajudar. Marido e mulher, namorada, às vezes o cara conhece uma garota na balada, é bonita, maravilhosa e tal, e ele tá noivo, e ela já começou a cuidar das coisas dele, já começaram a montar casa, e ela começa a engordar e ele vai embora. Ah, ela se largou na vida, mas ela se largou por quê? Porque das vezes ela tem um namorado, um noivo, que chega em casa todo dia de madrugada e ela sabe que ele está de bagunça no meio da rua. Acaba com o psicológico da pessoa, ela engorda aí, você vai lá e larga. Show de bola, zero como ser humano. Vamos ouvir agora aqui a Cereja, ela entrou, pediu a palavra aqui e eu dou a palavra. Eu dou a palavra para ela expor a questão dela, tá? E depois ela desce para poder, se for necessário, dar a vaga para outro. Boa tarde, Cereja, tudo bom com você? Boa tarde, amigo. Qual que é o seu conteúdo? Meu conteúdo é jurídico. Ah, Nós estamos tá. falando hoje aqui de Eu pensei que cirurgia. você era outra pessoa. Desculpa, viu? Não tem problema nenhum, tá? Você tem Né? alguma dúvida de direito que queira colocar? Não, tá tranquilo. Não? Eu sou da Mas saúde. seja bem-vinda, tá? Querendo qualquer coisa aí, é só falar, chamar que a gente sobe de novo, tá bom? Vou te Tá bom, descer, tá muito bom? obrigada. Fica Tá com bom. Deus. Amém, fica com Deus. Oi, Alê. Eu não estou conseguindo te descer. Vamos lá, prosseguindo aí, já são 13h13. Gente, sobre o que foi conversado aqui hoje, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer pergunta? Júlia, seja bem-vinda, Júlia. Tá? Martins está aí mandando curtida, mandando presente. Mary Anja, boa tarde, doutor, e a todos os presentes. Mary, agora que eu lembrei, a foto aqui, meu óculos hoje está meio embaçado, eu acho que eu não limpei ele. Ian 5803, Tina, boa tarde. Lourdes, Ângelo, gente, quem está chegando agora, a live aqui começa todo dia, meio-dia. O máximo que eu atraso aí é 5, 10 minutos, tá? Então você chega no princípio porque aí você pega todos os temas que eu estou debatendo aqui. Hoje já falamos bastante a respeito de assinatura da carteira de trabalho, o que o funcionário, principalmente os novatos, né, tem que fazer quando entrega a carteira de trabalho. Falamos sobre o desconto nas férias das faltas, falamos sobre acidente de trabalho, né? Trabalhador que estava pintando um prédio, amarrado na cadeirinha, caiu lá de cima, se machucou todo. Felizmente nós conseguimos reverter os danos ali, convertendo aquele prejuízo físico dele em dinheiro. Falamos também sobre danos em cirurgia plástica aí, tá? Não constitui uma crítica aos ilustres doutores, né, em medicina, em cirurgia, é um alerta aí às mulheres para que não caiam, inclusive, na mão de pessoas que não são médicos, né? Perguntas? Quem tiver pergunta aí, faça na rolagem. Vamos dar umas curtidinhas aí, ó. Hoje a curtida foi muito baixa, tá? A gente não conseguiu chegar nem a 10 mil ainda. Ô, meu Deus! Martins, tem alguma pergunta, Martins? Vera, tem alguma pergunta, Vera? Vera Menezes. Deixa eu ver aqui, a Vera. Ih, bonita, né, Vera? A Vânia também tá aí, né? Alessandro também tá aí, né? Essa live aqui é sobre direito, né? Vocês tendo pergunta, façam na rolagem aí. Se tiver dúvida, é só perguntar aí que eu respondo. Agora eu já debati demais, já ouviram eu falar demais.
Se não tiver pergunta para fazer, né, dúvida para tirar, vou ver se tem alguma coisa aqui no Interaja. Não tem perguntas aqui. Né? Alguém quer subir para falar alguma coisa? Vou abrir aqui. Cirineu, olha o Cirineu aí. Qual o tempo que a empresa tem para dar férias ao funcionário? Martins, o período de férias, tá? É 12 meses após o período de aquisição. Muita gente fala 12 meses e aí a pessoa pensa assim, eu entrei na empresa, tenho 1 ano, já tenho direito a férias. Você tem o direito às férias, mas o direito ao gozo, tá? Você só adquire após os 12 meses. Então, seria, no caso, a partir de 24 meses, a empresa já é obrigada a te pagar as férias sob pena de pagar em dobro. Wanda Souza enviou rosa. Ô, Wanda, muito obrigado. Ana de 6, boa tarde. Grande abraço. O senhor é advogado? Sou sim, Ana. Estou aqui e respondo perguntas sobre direito do consumidor, sobre direito do trabalhador e sobre direito de família. Cleide Ferreira, boa tarde, Cleide. Acho que eu fui no perfil da Cleide hoje responder uma curtida, porque eu levanto cedo, pessoal. Olha só como funciona, né? A gente tem que trabalhar, tem que correr atrás. Então, eu, ciente disso e ciente da necessidade de responder às curtidas e tal, eu levanto um pouquinho mais cedo, vou lá. Quem entrou nos meus vídeos ali, né, e curtiu, eu vou lá e dou uma curtidinha também nos vídeos, assisto uma parte, tá? Lourdes Ângelo enviou curtidas. A Wanda seguiu a Ana de 6 aí. Sigam uns aos outros, tá? E mandem curtidas para a live. Perguntas, tem perguntas? Gente, ajudem aí com as perguntas, que as perguntas enriquecem. Quem quiser subir aí para conversar um pouquinho comigo, estamos no finalzinho da live, a gente conversa um pouquinho, né? Cleide Ferreira 773, também está na live aí, enviou curtidas, parabéns, obrigado. Martins está colaborando bastante aí. O Martins já é meu sócio aqui na live, né? Eu estou incentivando o Martins para ele abrir a live dele lá. Ele vai acabar fazendo, ainda está fazendo almoço ainda. Ó. Homem é fera aí. Quem quiser um parceirão para casar aí. Lourdes Ângela, não vai embora não, Lourdes. Poxa, ainda não acabou o espetáculo. Você está abandonando o circo antes? Vai com Deus, minha filha. Amanhã estamos aqui, meio-dia, tá bom? Mary Ângela, Cleide, Martins mandou aí curtida, mandou olá. Lourdes Ângela enviou curtida. Gente, não tem mais perguntas? Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar por hoje para seguir a minha rotina aqui. Agradeço a cada um de vocês. Geraldo Rocha, seja bem-vindo. Linda Caetano, tá? Se tiver uma perguntinha sobre direito do consumidor, direito de família, direito do trabalhador, coloca na rolagem. Daqui a pouco o Dr. Pereira vai embora e voltamos amanhã no mesmo bate-canal, ou seja, 12 horas. Fazer um pedido a vocês aqui. Se vocês tiverem canal lá no YouTube, né? Hoje teve risoto com vinho. Olha só, o Cirineu é chique, hein, Cirineu? Risoto com vinho, isso sim. Quem tiver canal lá no YouTube, segue meu canal, vai aí na bio, por favor. Clica lá, segue meu canal, porque a gente precisa de seguidores lá para poder engajar o canal e eu sigo todo mundo de volta, tá? Se por acaso você seguir ou não receber a notificação, me manda um recadinho aí que eu vou lá seguir. Ou então entra no direct, manda teu canal que eu sigo o teu, você segue o meu. Reciprocidade aqui, tá todo mundo correndo atrás, né? Então, gente, até amanhã, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Agradeço aí a toda a colaboração, Wanda, Vanderlei, Vera, tá? Seja bem-vinda, Nice, costelinha suína com... faltou a couve, hein? Faltou a couve aí, hein, ô Cirineu? Então, gente, até amanhã, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus.